Então eu volto a falar que eu não sou o dono da verdade, eu listei essas 10 etapas com base em pesquisas, em estudos e também na minha vivência de mais de 18 anos na área de recursos humanos, né? Então participei desse processo de desligamento vários e vários anos antes de me tornar consultor, tanto na parte operacional, ou seja, eu executava isso, depois na parte de coordenação, de gestão e até mesmo como diretor de RH para poder conduzir esse processo. Então, eu peguei tudo isso, toda essa minha bagagem e separei aqui em 10 etapas. Você pode gerar aí na sua empresa 15, 20 ou 5. Não é uma verdade absoluta, mas eu espero que essas etapas que eu vou listar aqui te contribuam, te ajudem a construir um processo bem estruturado, tá? Como falei, baseado em pesquisas, eu listei aqui 10 itens para a gente seguir. Primeiro de tudo é gerenciar o pedido de demissão, ou seja, como é recepcionado a, o pedido de demissão, né? Às vezes quando a gente recebe um pedido de demissão, a gente fica chocado, às vezes é alguém que a gente tem uma afeição, que a gente gosta, que já trabalha com a gente há muito tempo, então a gente acaba se surpreendendo e deixando que isso atrapalhe o processo, fazendo com que a gente tenha uma visão ruim do processo, né? Conduz o processo talvez com má vontade, sem o ânimo que deveria ter, sem o zelo que a gente deveria ter, tá? Então, o que que você pode fazer para conduzir essa primeira etapa, né, esse primeiro passo, a gestão do pedido de demissão, da recepção do pedido de demissão? Tem aqui um sub-checklist, vamos dizer assim, para que você possa conduzir o processo da maneira correta. Então, primeiro de tudo, aceite a demissão e peça ao funcionário para preencher um formulário de pedido de rescisão padronizado. Ah, ele vai escrever de próprio punho, Alexandre. Aqui na empresa a gente tem a cultura política de fazer o preenchimento de próprio punho. Não tem problema, mas tem que ter uma estrutura, né? Uma lógica. A pessoa não pode escrever de qualquer maneira o pedido de demissão. Deixa ele padronizado, fala, fulano, ó, precisar que você faça a próprio punho um texto parecido com esse aqui, tá bom? Beleza, a pessoa vai lá, vai escrever a próprio punho, tá? Depois planeje anunciar a demissão o mais rápido possível e discuta com o funcionário como e quando isso ocorrerá. Então, tem pessoas que às vezes querem sair mais de fininho, porque às vezes não gosta de despedida, enfim. Então, converse com a pessoa, ó, você já comunicou seu chefe, seu diretor, seus clientes, como é que tá isso? Aí você vai ter um cenário para poder descobrir como e quando isso vai começar a ser tratado de maneira pública, vamos dizer assim, na organização. E por que que isso é importante? Porque nos ajuda a controlar a narrativa e aí evita o famoso boato e evita as conversinhas de corredor, tá? Então, gerenciar essa parte aqui também é muito importante. Terceiro subitem aí para você prestar bastante atenção: informar as partes interessadas, por exemplo, a parte de TI, parte operacional, o jurídico, né? Para que todos estejam preparados para essa saída. Digamos que é um funcionário muito estratégico, que ele contribui com vários setores, então ele não vai impactar somente o setor que ele está alocado, ele vai impactar outros clientes internos e talvez até clientes externos. Então precisa informar essas áreas. Tente fazer um plano de trabalho, que é o próximo item, né? Para que, junto com o funcionário e o gerente dele, para deixar estruturada a forma de comunicação, principalmente com os clientes desse colaborador. E aí a gente pode pensar tanto em clientes internos como clientes externos. Planeje isso com ele e com o gerente dele para que essa comunicação também seja fluida. E se ele for um funcionário sênior, né, é bom discutir com ele se tem mais alguém que precisa saber da saída dele. Talvez é uma pessoa que já está na empresa há décadas. Então o diretor sabe, o CEO, os acionistas, eles sabem. Talvez um cliente muito grande que ele está acostumado a lidar já sabe dessa saída. Isso aqui é muito importante você não deixar passar despercebido, porque pode ter um impacto muito grande na organização, né? Em como a empresa é vista, inclusive pelos seus clientes. Porque se você conduz um processo de desligamento, seu cliente às vezes está acostumado com aquele preposto, com aquela figura, isso pode criar inclusive um ruído na relação que você tem com o seu cliente. Então dê bastante atenção a esse item, certo? Então, essas são as dicas para que você possa gerenciar o pedido de demissão do colaborador de uma maneira eficaz. Esse é o primeiro passo: gerenciar o momento da demissão, o momento da comunicação
do pedido de demissão do colaborador. Como eu falei, a gente vai focar muito aqui em turnover ativo, né, pedido de demissão, mas algumas das coisas que nós falarmos aqui também vai se aplicar no caso do turnover passivo, quando a empresa está desligando o colaborador. Por exemplo, comunicar os clientes. Ó, tô desligando o Alexandre, eu sei que ele cuida da sua carteira, agora quem vai estar assumindo é o João é assim, tal, e cria uma reunião, apresenta, tudo isso. Então se aplica nos dois tipos de turnover. Agora vamos falar da etapa 2, que é a parte documental, né? A importância de se documentar a saída do colaborador.